A paz do Senhor. Hoje eu vou fazer uma entrevista em aramaico, ou se prefere hebraico, pastor Emerson Medeiros, em grego. Grego e hebraico. Tá, o grego eu não vou poder agora, porque eu tô, assim, meio esquecido, assim, né? Vamos fazer só em hebraico. Em hebraico? Ok. Então pronto. Você já viu, né? Eu entrei numa furada. Ele é professor dessas coisas. Pastor Emerson Medeiros. Emerson Medeiros. Poxa vida, pastor, há quanto tempo que eu gostaria de trazer o senhor aqui para nós falarmos a respeito do que o senhor aprendeu. Quantos anos o senhor passou estudando grego e aramaico? Hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico, as línguas originais da Bíblia. Exato. Quanto tempo? Desde 1978. É um bocado de dias. Aqui no Acre mesmo? Não. O senhor é daqui, não? Não, sou daqui, mas os meus ancestrais são da Europa. É mesmo? Aham. Vieram de Portugal, é? Portugal, meu avô era português, o pai da minha mãe. O senhor tem assim ainda, o senhor parece muito com os portugueses lá do segundo distrito ali. Tem uns portugueses mais brancos do que os outros. O senhor faz esse estilo aí, né? É. E aí seu pai veio para cá? A minha mãe, o meu pai da minha mãe veio de Portugal. E a minha avó, parte de pai, era fugitiva dos holandeses no Nordeste. De quando o Maurício de Nassau quis a invasão, né? Não, ele governou aquela parte de Pernambuco, né? Em particular Recife. Recife, exatamente. Tem umas histórias bacanas dele, do Maurício de Nassau com as princesas aí, mas não é o nosso caso hoje aqui, né? Tudo bem. Pastor, aí o senhor se dedica a isso. Como é que o senhor vem de família, esse interesse por aprender? Porque quem tem uma mãe que vem de tão longe da Europa para o Acre, chegou aqui no século XIX? Isso, no final. No final do século XIX, quem vem assim não é uma pessoa que tenha preguiça, né? É verdade. Então, meu avô, o pai da minha mãe, ele veio e adquiriu 2 seringais naquela região que é Sena Madureira hoje. Ok, Vale do Iaco. Yeah. E aí... Aí a parte da minha mãe, do meu pai, holandeses, fugitivos da dispersão. Por parte do meu pai, ele veio para cá já na época, ele veio na condição de soldado da borracha. Ele era ferreiro. Junto com ferreiro. Ele era ferreiro. Já naqueles pau de arara dos nordestinos juntos, né? Ele veio daqueles navios chamados... um pequeno navio de pequeno porte, a vapor. Tem um nomezinho de qualquer coisa como cola, chola, não sei o que assim, né? Eu não sei qual é. Eu esqueci agora o nome. Eu também. Esses navios pequenos. Batelõezinhos, né? Mas assim, não, é isso que a gente vai falar. Mas eu quero chegar assim, de onde veio o interesse e exatamente por estas línguas. Porque o aramaico, né? Você tem ainda se fala o hebraico. Isso, o aramaico também. Mas o aramaico é muito reduzido, né? Exato. Então, o que aconteceu é que eu fui para o seminário em 1977, eu estudei com o sistema americano, a prova de 6 semanas, 12 semanas, 18 semanas, intervalo. Fora do Acre, claro. Fora do Acre, né? Aí os americanos, eles faziam de tudo que você se dedicasse a estudar. Eu tive 2 professores de grego, eles eram americanos. Um deles, frequentemente, lia todo o Novo Testamento em grego. Esse missionário se chamava Jerry Leonard. Ensinava no seminário. Fazer o que lá? Era o quê? Formação faculdade? De pastor, formação pastoral. Isso, formação pastoral. Isso. Seminário de teologia. Isso. E aí esse homem... Então eles diziam que a gente tinha que se dedicar a estudar. E eles queriam que nós tirássemos notas boas. Então a gente se dedicava para estudar o máximo que podia, porque os trabalhos eram dados hoje para serem entregues amanhã.
E ai do aluno que não entregasse. Naquele tempo a formação acadêmica, de uma maneira geral, era mais rigorosa, né? Sim, mas eu acho que os americanos, na década de 70 eram mais rigorosos. Agora isso também já começou a mudar, né? Pastor, agora, eu sempre me interesso, porque toda vez que eu converso com alguém que é teólogo, eu faço umas perguntas meio elementares ao que eu considero o que eu sou, uma pessoa leiga, né? Em relação a esse tema. Mas sempre a gente acaba indo para a semântica, para a gramática, né? Eventualmente a gente ainda vai para outras áreas, né? Da linguística e tal, que é o grande problema, ao meu ver, da Bíblia para as sociedades fora daquele eixo Do Oriente Médio. do Oriente Médio, né? Porque se tira de lá, eu tenho certeza que a palavra saudade em português você não vai encontrar em espanhol, não tem, mas há correspondentes. E aí é onde entra o meu problema, de entender se a tradução da Bíblia que eu leio está dizendo aquilo que a palavra de Deus diz mesmo, que eu consideraria, né, o texto original, escrito seja lá em qual idioma for, mas se as pessoas traduziram a palavra ou pegaram, transliteraram de alguma maneira equivocada. Tem muito isso. Ok. Aqui está um exemplar de uma Bíblia hebraica. Se diz Tanar. Os livros do Pentateuco, os livros proféticos e os escritos, incluindo os livros de sabedoria. A Tanar é um livro que chamamos de Bíblia hebraica. Só consegue ler quem tem uma formação básica para ler. Se não tiver, não consegue ler. Porque o hebraico, ele é escrito da direita para a esquerda. Não tem vogal, só consoantes. No sentido inverso do português. Exatamente, né? Como escrevem, por exemplo, os orientais. Ok. Aí eu tenho aqui um exemplar de um dicionário hebraico. Ele tem a palavra hebraica, do lado tem a maneira de pronunciar e o significado teológico da palavra. Eu não trouxe o meu Novo Testamento grego, mas eu trouxe um exemplar de um dicionário grego que também pode ser usado por uma pessoa que não sabe grego. Agora, eu trouxe também uma preciosidade, esse léxico do grego. Ele nos ajuda a conhecer a palavra no seu sentido original, o sentido denotativo, né? E isso é que nos falta. Por exemplo, a palavra diácono. Tem os irmãos fazendo um barulhozinho que está entrando na sonoplastia do nosso programa, né? Tomara que não tire o seu raciocínio como tira o meu. Ok, vamos lá. Então, vou dar aqui o exemplo de uma palavra grega que não foi traduzida, a palavra diácono. A palavra diáconos é assim que se diz em grego, diáconos. Então, essa palavra, se fosse traduzida... Diáconos, o senhor está falando, vamos para a tal da semântica, do léxico mesmo. O senhor está trazendo para o português. Lá, a palavra diáconos é dita dessa mesma maneira, pronunciada assim? Sim, em grego se diz diáconos. Isso. E essa palavra traduzida seria garçom, ajudante, aquele que serve à mesa. Isso. Então, nas nossas Bíblias, nós temos ela transliterada. Vamos para a epistemologia. Vamos lá. Essa palavra nasce onde? Diácono. Espanhol, de onde vem essa tradução para essa palavra específica? Ok. Então, nós teríamos que dar um pulo para trás. Porque ela quer dizer, até hoje, a mesma coisa. Sim. Mas nós sabemos que no final do IV século, Alexandre o Grande, ele expandiu seu império concomitantemente com a cultura grega. Então, chamada helenística. Exatamente, o helenismo. Então, heleno significa grego em grego, helené. Então, grego em grego se diz heleno, aspirado um pouco. Helené é grego. Então, o grego, ele foi espalhado certamente por providência divina, porque Deus usou os
apóstolos e discípulos para escreverem o Novo Testamento na língua grega, que já era uma língua comum nos dias de Jesus e dos apóstolos, da igreja primitiva. Ok. Vamos então para... Qual foi a primeira... Bom, vem a reforma. Vamos talvez estabelecer aqui um tempo cronológico para trabalhar dentro dele com essas variações de linguística. Vem a reforma da Bíblia. 1500. Reforma protestante. Não é? Vem a reforma protestante. De 1500 para frente, houve mais o que eu poderia chamar, talvez erroneamente, mas para a compreensão geral, distorções dos textos originais? Sim. Ou eles aconteceram exatamente lá, porque o Alexandre o Grande, por exemplo, ele usou a religião que havia para fazer uma espécie de miscigenação, que chama... tem uma palavra correta para isso? Sincretismo? Sincretismo, né? Com o que tinha de cristianismo à época. Não, também na época época não tinha cristianismo ainda. Não. Mas com a tradição daquele povo que se formou a partir de guerras e tal, que acabava virando um povo misto, né? Miscigenação. A miscigenação, né? Ok. Então, o Alexandre, ele expandiu o grego, e aí foi interessante que a palavra igreja, eclesia, né? Essa palavra é formada de uma preposição ek, que quer dizer de dentro para fora. Eclesia do verbo kalel, chamar. Então, igreja significa aqueles que são chamados de dentro de. E nós entendemos que é de dentro do mundo para fora do mundo. Okay. Nós estamos no mundo, mas não somos dele, né? Então, aí os escritores do Novo Testamento usaram esse grego já dominado pela população comum no Oriente Médio. Okay. E qual é ao seu ver, após tantos anos de estudo, qual é a grande revelação que esse estudo traz para o senhor? Em que aspectos esse estudo mais chama a sua atenção? É claro que o senhor foi levado a conhecer a Taná, a estudar esses idiomas, estudar a etimologia dessas palavras, a epistemologia dessas coisas, enfim, se aprofundar na questão das línguas, né? Ok, então, aqui eu aproveito para desmistificar a tradução desse tetragrama, que nós chamamos tetragrama chamado, é o nome do Eterno. A gente não sabe se é Iavé, Javé, Jeová, Yahweh ou Jeová. Então o judeu, quando está lendo a Bíblia, ele, quando chega nessas 4 letras, ele diz Adonai. Isso é aramaico. Hebraico. Aí quer dizer meu Senhor. Só que, às vezes, antes desse tetragrama, tem a palavra Adonai, que quer dizer Senhor. Aí, quando chega aqui, ele chama esse nome Elohim, que quer dizer Deus. Agora, o que me chama a atenção é que as versões, elas nunca podem chegar a ser literal, porque não tem como trazer uma palavra milenar para os dias atuais. O que é possível fazer é aproximar do que nós entendemos hoje. Aí aqui eu trouxe uma palavra, essa palavra aqui se diz Ezer. Então a Bíblia diz em Gênesis 2,18, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E ele disse, vou fazer para ele uma ajudadora. Então é essa palavra aqui, Ezer. Só que as pessoas pensam, esse pessoal do movimento feminista, que a mulher está sendo diminuída. Isso. Mas essa palavra aqui significa aquele ou aquela que ampara, aquele ou aquela que socorre, que ajuda. E o salmista usou essa palavra no Salmos 121, 1 e 2, que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ezer. O meu socorro, Ezer, vem do Senhor, do Eterno. Aí, aproveitando também que o nome Jesus já estava presente na primeira aliança, no Antigo Testamento, que se diz Yeshua. Isso. Aí o pessoal traduziram por Jesua. Em português você não vai ver esse nome. Exatamente. Yeshua não deveria ser Yeshua, que significa Yahvé é salvação, ou Yahvé salva. Yeshua é parecido com o nome Josué, que em hebraico Josué se diz Yehoshua.
ele tem o mesmo radical. Mas a terminação diferente. É diferente, exatamente. Isso, Mas isso. o que importa para a língua hebraica é o radical da palavra. Ok. A partir dele é que se montam várias... Exatamente, ele forma famílias de palavras. Ok. Se diz aí famílias de palavra que os judeus também eles levam em conta que para mudar a pessoa verbal, coloca algo antes da raiz ou depois. A alteração não há, por exemplo, como no português, esses tempos que conhecemos, porque no hebraico é basicamente o passado, o presente e o futuro. Enquanto que no grego, além de ter o passado, presente e futuro, tem o auristo, primeiro auristo, segundo auristo. E tem a voz média, tem Isso o significa neutro. o quê? Auristo e... Auristo, esse tempo verbal, ele passa a ideia para nós de um tempo passado. Só que nós não sabemos se é pretérito imperfeito ou perfeito. Ok. Mas esse auristo, o primeiro e segundo auristo, ele tem a ideia de um tempo passado, de uma ação que aconteceu no passado, né? O auristo. Agora tem a voz média, que comumente os tradutores não conseguem passar para o presente, porque a ideia da voz média é que você faz algo para si. Por exemplo, eu liberto para mim mesmo, ou eu compro para o meu próprio uso. Então, isso deixa a desejar na hora de fazer a tradução. Assim como tem uma influência, que eu estou aqui estabelecendo na minha mente pequena, de pensar assim, com esse, como é que eu vou chamar, de pouca profundidade, diz assim, os homens antigos, lá onde a gente crê que o homem vem, de onde o homem vem, eles vêm raciocinando cada vez menos, porque vai tornando as coisas mais simplórias. Sim. É isso. E por isso mesmo que hoje a gente olha e vê que até a educação comum tenha sofrido as influências desses movimentos, né? Desde o helenismo, aí vem, e entram os filósofos no meio disso, e talvez isso tenha uma espécie de herança para essas culturas mais atuais. Ok, é verdade. O hebraico, o que assusta é a letra. Não sei se a câmera dá para pegar. Me dê aqui, que eu mostro enquanto o senhor comenta. Então, o hebraico, ele apenas assusta pela sua aparência. Mas uma vez que você domina as letras, consegue identificá-las no texto, você começa a juntar as palavras e juntar as letras e formar palavras. Vamos fazer aquilo que vamos supor que seja isso. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que sejam partituras. Exatamente. Né? Muito bem. Por exemplo, a palavra... Notas musicais. A palavra pai av, é formada pela primeira letra e Aleph. A segunda letra, Aleph e Bet. Isso, Bet. Aleph e Bet. Então forma a palavra pai. Daí Ab ou Av. Aí Avraham, e esse nome significa pai de multidão. Avraham. Né? Esse é um exemplo. Aí as traduções trazem essa corretamente. Mas no caso de alguns nomes, como, por exemplo, o nome Israel, ele não foi obedecido na sequência das traduções. Sempre colocaram Jacó. Então, a partir daquela luta de Jacó com o anjo, o nome dele foi trocado para Israel. Então, Israel é o radical. O sufixo é el, que é a forma de Deus. Então, Israel é aquele que leva consigo o nome de Deus. Interessante isso aí. Muito, muito. A compreensão dessas expressões dá o tamanho da fé, do entendimento, do envolvimento da pessoa com essa palavra. Ok. Então, eu costumo dizer na igreja que todos os nomes em hebraico, começando com El ou terminando com El, tem a ver com Deus. Por exemplo, Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Eli significa meu Deus. E Jesus lá na cruz... que Jesus... Eli. Exatamente, lá do Salmo 22. Jesus cita o Salmo 22. Eli, lama sabachthani. Então, você pode dizer, meu Deus, dizendo assim,
aliás, tu és meu Deus, Eliatá. Eliatá, você está dizendo, tu és meu Deus. Eliatá. Mas não é isso que exatamente Jesus diz, né? Ele diz isso, Então, tu és meu Deus. Então não é... Não é Eloá, como algumas versões aparecem, Eloá, ele disse Eloá, né? Então ele disse Eli, e não Eloá. Ok. Porque ele está realmente fazendo um esforço para citar o Salmo 22, que é um salmo messiânico. Agora, onde mais a Bíblia é traduzida, vamos falar aqui do português, nós estamos aqui. Onde é que essas palavras originais sofrem a maior quantidade de eventuais ou possíveis modificações de sentido? No tempo helenístico ou nos outros, no hebraico e no aramaico? Toda língua ela é viva, né? Sim. Agora, no caso, trazendo para nós aqui do nosso português, pegando no caso o Novo Testamento grego para pôr em português, por conta da influência das tradições religiosas, vou tomar aqui a palavra batismo ou batizar. Então essa palavra não está traduzida. Então, batizo significa eu mergulho. Vou repetir. Batizo, eu mergulho. Então, mas é uma palavra só? Eu mergulho. Então, ela foi traduzida por batizar. Então, essa palavra não está traduzida. Aí entra a influência daquelas igrejas, ou daquelas tradições que não usam esse rito mergulhando o candidato na água. Então, batiza com água. Então, esse não é o significado etimológico de baptizo. É isso que eu estava querendo voltar aqui. Então, assim, pode estar a humanidade sujeita por não estudar essas coisas, por não entender os verdadeiros significados e que há transformações de palavras em cultura e em língua, que a pessoa acabe modificando o próprio relacionamento com o Espírito, porque ela raciocina de uma forma que a afasta do que é original. Vamos tomar aqui um exemplo. A palavra Ana, não é? A palavra Ana, ela tem o radical... Do 1 Samuel lá. Exatamente. A palavra Ana, que se diz Haná em hebraico, Haná em hebraico, então ela vem do radical da palavra graça, Hen. Essa palavra graça é uma das palavras mais importantes da teologia bíblica, porque ela significa aquele favor imerecido de Deus em prol do pecador. Então, tudo que Deus faz em prol do pecador se diz hen em hebraico, que é favor ou graça. Como diz lá em Gênesis 6, 8, 9, que Noé, ele achou graça aos olhos de Deus. Então, ele achou o favor. A Hana. A Hen. Então, Haná é o nome completo. Daí, Hen é que é a graça. Haná, ela tem o sufixo, né? Foi colocado o sufixo. Mas derivam-se desse nome, Haná, Ana, 51 nomes próprios que têm essa dedução de favor, de graça imerecida. O que não invalida o fato de que aquilo é um evento que nós cremos que é verdadeiro, que já vi uma pessoa mesmo chamada Hem. Sim. Vamos lá. Outra coisa interessante, nós dissemos que a palavra pai em hebraico é formada pela primeira e a segunda letra do alfabeto hebraico. Aleph e Av, né? Aí Shalom é paz. Então o judeu ainda, hoje em dia, ele cumprimenta a pessoa na parte da manhã, dizendo Boker Shalom. Boa paz, seria mais ou menos assim. O bom dia, ele diz Boker Tov Shalom, né? E essa palavra Shalom significa paz, bonança, prosperidade, ausência de contenda. Então, Absalom, aqui diz em hebraico, Absalom, ele tinha um nome bonito, mas não agiu como tal. Isso. Essas coisas são muito interessantes. O senhor ensina essas coisas? Na igreja. Só na igreja? Qual é a sua denominação? Então, eu sou membro, cooperador da Igreja Batista da Vila Ivonete, e eu, de vez em quando, eu digo lá umas palavras e digo que os irmãos vão aprender hebraico comigo, né? Tem interesses? Só que
Uma vez ou outra aparece uma pessoa para me perguntar, diz assim para mim, os irmãos se aproximam e dizem, pastor, na minha versão diz assim, na versão da minha filha diz assim, qual é que está certo? Eu digo, quando eu chegar em casa eu vou pesquisar. Então eu percebo que realmente houve um erro desnecessário na tradução. Como, por exemplo, a palavra graça, que tem esse sentido de Ahen, né? Graça, favor, misericórdia, todo dessa linha. Às vezes ela aparece uma versão que foi traduzida por suborno. Aí, tem uma versão na Bíblia, não sei qual é, mas traduziram hen por suborno. Aí me deixa de cabelo em pé. Que é difícil saber que a acepção da palavra não tem nada a ver. Fica difícil. Suborno é horrível. Então, uma pessoa que fez isso, uma sociedade bíblica que traduziu hen por suborno, realmente fugiu totalmente do sentido etimológico da palavra. Eu só acho que agora os tradutores são mais criteriosos. Pô, hoje há mais tradutores, hoje há mais rigor científico com as traduções. Você não crê? Não, porque eles estão adotando uma coisa chamada tradução dinâmica, não seguindo o raciocínio etimológico gramatical das palavras, e sim o sentido geral, corrente daquilo que pode ser, poderia ser. Aí aqui nós temos o caso da palavra batizar, que eu disse que não é obedecida, a palavra diácono está transliterada, a própria palavra igreja, que as pessoas colocam vários nomes para a sua denominação e diz igreja tal, tal, tal. Mas toda igreja é uma eclesia, é uma assembleia. Então, essa palavra assembleia, congregação, em hebraico se diz kahal. Kahal. Então, kahal significa congregação, aquele ajuntamento do povo para quem Moisés transmitia a palavra do Senhor. Então, essa palavra foi vertida por eclesia, que são a assembleia daqueles que são trazidos do mundo para fora do mundo. O que poderia trazer, eu vou ser muito cruel aqui, dizem que tem muita gente botando palavras novas onde não deveria e traduzindo, usando da persuasão, talvez pessoal ou dolosa ou culposa, mas dizendo coisas e dando coisas erradas para que pessoas as sigam. Ok. Nós temos... E falar disso é muito complexo. Para mim é bom porque eu posso ser um aluno seu do primário, de hebraico, de aramaico, de grego. Ok, vamos lá. Então, as pessoas fizeram no passado uma teologia, mas não cabia na Bíblia. Aí eles fizeram uma tradução para que coubesse a sua teologia. Esse é o exemplo dos Russelitas, conhecidos aqui no Brasil como Testemunhos de Jeová. Eles têm uma versão chamada Tradução do Novo Mundo. Aquilo não é tradução. É uma perversão da palavra de Deus. Também a Sociedade Bíblica do Brasil... Mas muitos irmãos lá não sabem disso. Com certeza, com certeza. Vão por ignorância. Exatamente. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil tentou emplacar a nova linguagem de hoje, que não bate, ela foge totalmente... Eu acho que era da década de 70, 60, não é? 70, 80, talvez. A Sociedade Bíblica do Brasil até contratou Cid Moreira para narrar toda os Salmos. A Bíblia toda. Inteira, né? Bíblia toda. Ele levou muitos anos para fazer isso, né? Então disse Emerson Medeiros, esse negócio é falso. Ok, então não é uma tradução que eu recomendaria, né? E assim, eu digo que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode aprender as noções básicas de hebraico, aramaico e grego para você ter capacidade de abrir a Bíblia e ler aquele texto em hebraico, aramaico ou grego. Não é coisa de sete cabeças. Eu gosto muito quando eu leio a Bíblia, porque ela saltita mesmo aos olhos de quem a lê com orientação espiritual, né? Que lê com desejo de aprender, com fé, que aquilo seja a verdadeira expressão de Deus, né? A revelação de Deus pela palavra. Quando a Bíblia fala no início assim, que haja luz e houve luz. Aí lá na frente você acha a luz... Jesus, eu sou a luz. E depois ele dizendo para nós,
vocês são a A luz luz. do mundo. A luz. Então você pega em vários tempos e situações completamente diferentes, você vê a palavra luz, né? Ou a definição do que seja Deus, primeiro nele próprio, Deus se criando, porque não dá para criar alguma coisa, não dá para botar, não dá para criar uma coisa nova de algo que não existisse. Então, né, e a palavra diz, né, que a terra era sem forma e E vazia. vazia. Torvo-avô. Isso, né? Torvo-avô. Que não havia a luz. Não. E então o que chega aqui não é essa energia que se transforma em um fóton que se que as, enfim, na luz, que essa luz que a gente conhece. Não é a respeito necessariamente dessas coisas mais simples que a luz trata. Ok. Jesus disse para os religiosos dos dias dele, assim, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Isso, o povo perece porque... Exatamente. Então, a palavra de Deus, hoje em dia, é acessível. Uhum. Se você não consegue ler no original, mas tem versões próximas, não é? Mas, confiáveis. Confiáveis, são confiáveis. Aí eu quero dizer aqui que Jesus diz no Evangelho de João... Eu vou jogar fora aquela minha tradução na linguagem de hoje, sim, porque essa aí eu ganhei lá quando eu era coroinha. Então, eu vou jogar fora hoje. Ok, vamos lá. Então, Jesus diz em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e verdade. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Isso. A Bíblia aberta é a boca de Deus. É a minha compreensão. Ok? Então, gente, se você quiser estudar hebraico e grego e aramaico, eu me disponho a, se vocês juntarem um grupo e não cobro nada. Ok. Essa parte final, diga aí ela eu não cobro nada em hebraico. Como é que seria? Rapaz, eu não sei, mas eu vou dizer outra... E aramaico? Não. Em grego? Não sei. Então em português serve. Ok. Mas eu vou dizer uma frase que os judeus dizem sempre. Todo dia o povo judeu diz: Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errade. Isso significa: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é um. A outra expressão que os judeus dizem todos os dias é Baruch haba Bishem Adonai. Bendito, abençoado aquele que vem em nome do Senhor. Essas expressões. Então, porque no hebraico a gente não aprende para falar, a gente aprende para ler. Isso. Então eu tenho capacidade de ler, mas não de falar. É como em inglês, eu consigo ler inglês. É que nem o meu francês. Comprenez-vous? Não é? Assim que o pessoal fala. Eu gosto desse negócio de dialectologia muito. Eu gosto de linguística. Eu sou apaixonado por isso. Mas então vamos fazer o seguinte: o senhor não vai dizer essa expressão, mas eu vou repeti-la. O senhor ensina, e inclusive gratuitamente, a quem se interessar por isso. Sim. Como é que eu vou achar o senhor no caso de eu me interessar por isso? Então, o meu zap é 68, uma sequência de 3 noves, 20, 8582. Okay. Ou vem aqui na Assembleia de Deus e procura pelo o pastor Antônio Kramer. Eu vou dizer na hora, mesma coisa, né? Então, eu vou repetir para você. Está aqui, ó. Então, vai aparecer aqui o número 68, está aí, conforme você está vendo, que os meninos já puseram. E é só você entrar em contato com o pastor Emerson Medeiros e você já vem com o seu interesse definido. Eu quero aramaico, quero grego, e aí o que você se interessar de forma vamos lá. E vai estudar. O aramaico, a Bíblia começa a ser escrita em aramaico a partir de Daniel 2:4 a capítulo 7, aramaico. Aí tem alguns textos em Ageu e profetas menores, textos pequenos, mas a maior parte de toda a primeira parte da Bíblia foi escrita na língua hebraica. Ótimo. E o Novo Testamento, na minha formação teológica, na minha formação acadêmica,
todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega, porque há quem defenda que Mateus foi escrito na língua hebraica e depois traduzido para o grego. Essa não é a minha intenção, não é seu entendimento. Não é meu entendimento e não é uma base sólida. Assim, antes de encerrar, eu acho que vale a pena aqui eu citar o que Jesus disse quando estava aos pés do Monte Hermon, na divisa com o Líbano, na Cesareia de Filipe. Jesus perguntou para os discípulos o que o povo dizia ser ele. Aí os discípulos disseram, João Batista, Elias e tal, ressuscitou, tal. Aí Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, ele era afoito, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, tu és Petros, masculino, e pedra pequena. E ele diz, sobre esta pedra, pronome demonstrativo, esta pedra edificarei a minha eclesia. Então não é sobre Petros, Pedro, mas sim sobre Petra, Jesus, a rocha sobre a qual a eclesia de Deus está edificada. Se não for uma igreja, se não for nascida de Jesus, se não for nascida... Sucumbe. Ela não é igreja. Não é igreja, ela vai sucumbir. E Pedro, em nenhum momento, ele foi um bispo primaz, e em nenhum momento não há base bíblica para que ele tenha sido o mais importante e o sucessor dos apóstolos. Não há. Então, essa ideia da Igreja Católica dizer que o Papa é o sucessor de Pedro não tem apoio bíblico. Não tem apoio bíblico. Mas tem político. Sim, sim. E aí precisa dar uma volta para trás e entender um monte de coisa. Sim. Outra coisa que me veio à mente, a palavra apóstolo é assim mesmo em grego, apóstolos. Então, essa parte apóstolos é aquele que é enviado de Deus, de Jesus. Então, os apóstolos, no sentido bíblico, se resumem àqueles que estiveram com Jesus, que foram testemunhas oculares dos sinais e dos ensinos da morte e ressurreição de Jesus. E Paulo, eles encaixa aí, porquanto Jesus se revelou a ele. Exato. E a teologia também tem uma teoria para explicar por que é que agora aparecem esses apóstolos. Esses não são originais. Que não são, isso. Não andaram com... Nem o Paulo seria. O Paulo, ele reivindica a sua autoria pelo fato de ter Jesus aparecido a ele e ele ter surgido como um nascido fora do tempo. Isso. Mas, basicamente, são os que andaram com ele. Exatamente. Aos que ele escolheu e enviou. Exatamente. Esses são os apóstolos. Então, apóstolo é exatamente aquele que é enviado. Isso. Da parte de Deus, da parte de Cristo. Esse é o sentido etimológico Nós da palavra podemos apóstolo. fazer as funções de, mas não o seremos. Não usando o termo. Não usando o termo. Seria missionário. Ahem, bandeira... Ahem, o que voltei para Ana lá atrás, não é essa palavra que eu queria, não. Ana, graça, né? Graça agora seria... A palavra seria... de enviado apóstolo, e que eu diria mais. Então, Jesus Cristo, ele disse assim, vamos lá, toda autoridade, olha lá, tem versão que diz todo poder, não é poder, a palavra lá é exousia. Poder é uma coisa, autoridade é outra foge. coisa. Então, tem versões que colocam poder. Jesus diz, toda autoridade, isso é, toda exousia, me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos, e ensinando-os todas as coisas que eu tenho, aliás, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas essas coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bem. Então, o Jesus, ele fez uma promessa para que todo cristão saia das suas quatro paredes e avance para que o nome de Jesus seja conhecido em toda a terra. Isso. Ele disse em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Isso. E esses que vão são os nossos missionários, como nós os conhecemos hoje. Mas não são apóstolos. Não são apóstolos. Ok. Isso é bom e polêmico, mas toda a escuridão é polêmica mesmo. Mas quando a luz chega,
ela tem que sair, né? Assim, E o conhecimento é luz. ainda eu tenho mais uma palavrinha. Você pode buscar no YouTube, a professora em hebraico se diz Morá. Uhum. Existe lá em Israel uma carioca judia chamada Morá Miriam, professora Miriam. É do hebraico simples. Ela tem alguns vídeos gratuitos no YouTube. Eu acho que já vi. Morá Miriam, do hebraico simples. Ok, é fácil de procurar. Eu quero agradecer ao senhor por toda a sua paciência com um analfabeto aqui nessas coisas todas, inclusive as que não são referentes ao seu ensinamento linguístico ou ao seu léxico aqui. Mas quero agradecer porque o senhor trouxe luz a muita gente que está assistindo e eu tenho certeza absoluta que essa luz não vai se apagar porque o conhecimento ninguém apaga. Obrigado, professor, pastor Emerson Medeiros do Acre, para o resto do Brasil e para o mundo. Obrigado, foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todo sempre. Se você crê, como eu creio, e o pastor Emerson crê, você dirá conosco no seu melhor português. Amém. Amém. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.